intervenção federal na segurança pública do Rio está chegando ao fim. O novo governo, que assume a partir de 1º de janeiro, precisará enfrentar muitos desafios, lembrando ainda que o Estado continua no regime de recuperação fiscal. Para falar sobre as expectativas em relação à segurança pública, eu recebo a deputada Marta Rocha. Deputada, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você pelo convite. Deputada, vamos começar falando sobre esse término, da intervenção federal aqui no Rio de Janeiro. Durante esses últimos meses, a gente viu o controle da segurança pública nas mãos das Forças Armadas e agora existe essa expectativa sobre como vai ser daqui para frente, O governador eleito já disse que gostaria que as Forças Armadas continuassem fazendo essa participação aqui na segurança pública, mas ainda não existe pelo menos um pedido formal, por exemplo, dessas operações de garantia da lei e da ordem. Qual é a sua expectativa em relação ao término da intervenção? Como deve ser conduzida a segurança pública daqui para frente? Eu acho que é fato que a intervenção chega ao fim no dia 31 de dezembro. E provavelmente não será renovado o pedido da intervenção, mesmo porque o governo federal, a presidência da República, já manifestou que tem desejo de fazer algumas alterações que vão demandar emendas constitucionais. Havendo intervenção, é impossível que o Poder Legislativo faça esse tipo de alteração. O Congresso não pode, O Congresso não poderá votar essas medidas. Então, é fato que a intervenção termina no dia 31 de dezembro. O próprio grupo da intervenção federal já está no processo de desmobilização. Na fala do general Braga Neto ou do secretário Richards, ele já deixa bem claro que a intervenção está fazendo já o seu planejamento de desmobilização. Por outro lado, o novo governador eleito afirma que não quer prescindir da presença das Forças Armadas, pelo menos no prazo de 6 meses. E aí a gente pode lembrar, por exemplo, de uma das lutas da Comissão de Segurança, que foi o chamamento dos soldados da Polícia Militar e outros cargos na Polícia Civil dos concursos realizados. Nós temos hoje na Academia da Polícia Militar um grupo de 800 policiais que só terminarão o seu curso de formação em janeiro. Então, o novo governador já disse que vai precisar contar com a presença das Forças Armadas e o mecanismo será, assim, o mecanismo da garantia da lei e da ordem. Então, a gente acredita que mesmo sem a intervenção, nós ainda teremos a presença das Forças Armadas, pelo menos, se não nos próximos 6 meses ou todo ano, não tenho como aferir esse momento, mas com certeza no primeiro semestre as Forças Armadas continuarão no estado do Rio de Janeiro. E a senhora falou sobre essa questão das pessoas que estão aprovadas no concurso, algumas já estão na academia, mas outras pessoas ainda não foram convocadas, estão aprovadas nos concursos, mas não foram convocadas, principalmente em função dessa questão do regime de recuperação fiscal, porque o governo alega que não pode ter esse gasto extra com o pessoal, porque senão descumpriria as regras do regime de recuperação fiscal. Mas essas pessoas aprovadas também seriam muito importantes nesse momento para ajudar nesse efetivo das polícias. Sem dúvida nenhuma. A gente não cansa de repetir que por ano deixam a Polícia Civil 1.000 policiais em razão da aposentadoria e 1.500 profissionais da Polícia Militar. Então esses efetivos precisam ser recompostos. Esse concurso é de 2014, que previu 4.000 policiais militares, Há outro tanto de um concurso para papiloscopista, oficial de cartório, há agora a perspectiva da realização do concurso público da Polícia Civil, já agora na atual administração da intervenção, para delegado de polícia. E o que está sendo verificado é o seguinte, fazer o concurso e completar as vagas daqueles que forem se aposentando. E aí então, você não infringiria essas regras. Vou dar o exemplo aqui dos delegados de polícia. Foi aberto um concurso para cerca de 10 vagas, mas já se tem em vista, segundo o próprio general Richard falou, num evento da Corregedoria da Polícia Civil, que já tem uma perspectiva de 50 vagas em razão de aposentadoria. Então, acho que é uma maneira também de você ir recompondo os quadros sem ter
a questão de interferir nos compromissos estabelecidos pelo Programa de Recuperação Fiscal. Não seria um aumento de efetivo Exatamente, na prática, não seria um aumento seria só de uma efetivo. reposição. Lembrando sempre, né, que os casos da segurança, saúde e educação são casos excepcionais, mas sem dúvida nenhuma terá que passar pelo comitê de monitoramento, né? Ainda que tenha essa brecha da excepcionalidade, tem, vamos dizer, o sistema de freios que existe no Programa de Recuperação Fiscal. Deputada, a intervenção no Rio de Janeiro também trouxe alguns números que o Estado buscava, por exemplo, em relação ao roubo de cargas, né? A gente vinha num crescente de roubo de cargas no Estado, muito significativo, e nesse último ano houve uma queda, embora ainda não esteja, né, num patamar ideal. O que se pode esperar com o fim da intervenção em relação ao roubo de cargas, às mortes, né, de policiais ou em confronto tanto da população quanto dos profissionais da área de segurança? Eu acho que o melhor exemplo da atuação da intervenção é mesmo no roubo de carga. Nós tivemos aí uma redução de 39%, comparando o mesmo período, né, esses 10 meses de intervenção, comparando com os dados de 2017. E quando você enfrenta o roubo de carga, que hoje é um braço do tráfico de drogas, você também está resgatando outras questões não ligadas à segurança, mas você está falando de abastecimento, você está falando da permanência das empresas no estado do Rio de Janeiro, você está falando de redução de seguro, o seguro, né, das carretas hoje no estado do Rio de Janeiro é muito grande, é muito alto, né? Então, não é apenas a redução, é um ganho, né, subjetivo, digamos assim, em outras áreas que chega com isso. A gente também verificou uma redução do latrocínio, que é o roubo seguido de morte, mas temos ainda muitas angústias, né? Há pouco menos de 15 dias, nós tivemos no final de semana 10 arrastões no estado do Rio de Janeiro, precisamente na região metropolitana, né? As organizações que hoje monitoram a questão do tiroteio registraram também, num feriado, quase 60 tiroteios no estado do Rio de Janeiro. Então, por outro lado, a gente tem a questão dos homicídios, que reduziu, mas reduziu pouco, comparando as reduções do roubo de carga, por exemplo. A gente tem o auto de resistência, hoje denominado homicídio provocado por intervenção policial. E aí o general Richard, numa entrevista, ele até disse, né, que esse aumento do número desse tipo de fato é na razão direta de que aumentou a intensividade do enfrentamento da criminalidade, né, com a polícia. Eu até concordo com ele, porque a gente tem assistido roubo de celular praticado com fuzil. Eu até concordo com ele. Mas essa não pode ser a única estratégia de segurança, né? O confronto pelo confronto, ele não pode ser a única estratégia de segurança. Até porque não morre só o bandido nesse confronto. Exatamente. Né? E aí, eu estava subindo e acabei de receber uma mensagem do comando da Polícia Militar lamentando mais uma morte de um policial militar. Lá se vão 80 policiais militares mortos. Então, todos os anos a gente tem visto esse número muito expressivo de morte de policiais. Se aponta que a polícia do estado do Rio de Janeiro é a que mais mata muito, né? Não sei, não posso dizer a que mais mata comparando com os outros dados dos outros estados, que não dispõem nesse momento. Por outro lado, a gente não tem dúvida que é um número expressivo de policiais mortos, o que fez com que a CPI da morte dos policiais sugerisse a apresentação de um projeto para a criação de um núcleo específico para apuração das mortes dos agentes da segurança, colocando aí Defesa Civil, Sistema Penitenciário, né, Polícia Civil e Polícia Militar. Então, eu acho que um outro dado, que não é o dado dos dados estatísticos, mas é da possibilidade de trazer investimentos, né? A gente tem visto aí na fala do grupo de intervenção a compra de reagentes, a compra de equipamentos, mas, por exemplo, os policiais continuam sem colete, né? A Polícia Militar continua sem arma. Hoje, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar ainda tem esse dia a dia muito difícil, né? De carência de equipamentos, né? A Polícia Civil, porque só tem 10 mil homens, tem a possibilidade de cada policial civil ter a sua arma. Mas na Polícia Militar, que são 40 mil homens, mais de 40 mil, na verdade, todo dia o policial recebe uma arma e devolve essa arma, né?
E ainda tem outro fato, a tecnologia não chegou. Nós fizemos pela CPI do controle de armas uma visita ao sistema, ao SINARM, que é o sistema de controle da Polícia Militar, e visitamos um determinado batalhão e tinha uma fila imensa de policiais para pegar o armamento e assinar num livro de brochura. Então você vê que algumas questões ainda precisam ser enfrentadas no que se refere, né, às condições do trabalho, né, no que se refere à recomposição dos efetivos e equipamentos. E tudo isso levando em consideração que o tráfico de drogas está fortemente armado. A gente tem visto até apreensões importantes no aeroporto, por exemplo, de carregamentos de fuzis que chegam no Rio de Janeiro para armar essas pessoas, e esse combate com o efetivo da polícia com esse tipo de equipamento às vezes é desigual também. Eu quero fazer 2 destaques. O primeiro é a criação da Desarme, né, no sentido de que esse exemplo que você deu do aeroporto foi um ato de investigação, que sem nenhum tiro se apreendeu aí mais de 60 fuzis novos, né? E não era a primeira vez que aquele tipo de produto passava por ali. Então, com certeza, há um outro tipo houve, com certeza, outros casos que não foram identificados. E a outra questão tem me chamado muita atenção, quero aproveitar aqui para aplaudir a Polícia Rodoviária Federal, né? A Polícia Rodoviária Federal tem, em todo o Brasil, em particular no estado do Rio de Janeiro, sido responsável pelo aumento efetivo de apreensão de armas. Se tivesse que fazer uma sugestão ao novo governador, eu faria no sentido de investir em tecnologia, investir muito na investigação, nas ações de inteligência, porque inteligência é produção de conhecimento, no enfrentamento do controle das armas, de apreensão de arma de fogo, porque é essa a grande diferença. Talvez quem esteja em casa, né, fumando seu cigarrinho de maconha, usando a cocaína, não tenha noção de que o seu gesto contribui também para essa questão da arma de fogo. E esse investimento em inteligência é um investimento muito mais a longo prazo, que não é esse combate do dia a dia, mas que produz muito mais resultado. Eu não tenho dúvida que uma ação da Polícia Rodoviária Federal, de uma apreensão, por exemplo, no Mato Grosso, pode ser de um carregamento, seja de droga ou seja de arma, que não necessariamente fosse para o Mato Grosso, que o destino podia ser a região sudeste, que o destino poderia ser o Rio de Janeiro, né? É só a gente lembrar do mais badalado dos últimos tempos, o Marcelo Piloto, né? Que ele deixou isso muito claro, traficante de armas instalado, né? Exatamente no Paraguai, para mostrar que todas essas ações, elas se interligam na territorialidade e se interligam também nas ações criminosas. Deputada, a gente vai fazer uma pequena pausa para o intervalo, mas volta em 1 minutinho. Não saia daí, a gente volta já já.